Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Bhuta Simati Hridayananda Das Goswami Namine Namaste Guru Sapranamandasya Prabhupada Pramadaya Dustasiddhantamas. Hare Krishna, tudo bom, pessoal? Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 22º capítulo, agora então entrando no verso 49. Então, Krishna tem explicado aqui que a diferença entre o corpo e a alma, né? O Uddhava perguntou, mas vem cá, parece que estão tão misturados o corpo e a alma, né? A gente está aqui, parece que o corpo tem tudo a ver com a alma. E tem essa mistura, né? Tanto que é interessante, né? Toda a cultura judaica e depois Jesus também pensava que o corpo é a alma, a vida é o corpo, não tem nada além do corpo, não existia uma alma fora do corpo, né? Por isso que você tem o conceito de ressurreição, porque se tiver alguma continuidade posterior, vai ter que ser nesse corpo, porque o conceito de uma alma fora do corpo não tinha, né? Na tradição abraâmica. Então, desenvolveu-se depois, né, com os gregos. Mas então aqui não, então é uma dúvida que faz sentido, é normal essa dúvida. A gente vê também ateístas têm essa dúvida, né? Não, a vida é só isso aqui, é só o corpo e tal, então é uma coisa comum. Mas aqui então Krishna tem dedicado vários versos a explicar que não. Olha aqui, as diferenças são essas, e aqui acontece isso no momento da morte, transmigração. Então tem sido versos bem interessantes, né? Se você perder os outros, certamente vale a pena você voltar. Várias aulas aí que o tema tem sido esse mesmo. Então vamos lá. Verso 49. Atmana pitriputrabhyam manumeyo bhavapyayo na bhavapyaya vastunam abhigyo dvaya lakshanam. Atmana pitriputrabhyam anumeyo bhavapyayo na bhavayaya vastunam abhigyo dvaya lakshanam. Atmanam, o próprio. Pitri, do pai ou antepassados. Putrabhyam, e o filho. Anumeyo, podem ser supostos. Bhava, nascimento. Apyayo, e morte. Na, não é mais. Bhava apyaya vastunam, de tudo que está sujeito a geração e destruição. Abhigya, aquele que tem conhecimento adequado. Dvaya, por essas dualidades. Lakshana, caracterizado. Tradução. Devido à morte do próprio pai ou avô, a pessoa pode deduzir a própria morte. E devido ao nascimento do filho, ela pode compreender a condição de seu próprio nascimento. Quem assim compreende de modo realista a criação e destruição dos corpos materiais já não está sujeito a essas dualidades. Então, legal, né? Krishna fala o óbvio, né? Você viu seu avô, seu pai morrendo, né? O seu bisavô, então você também vai morrer, né? Tá certo isso, né? Isso não tem dúvida. E também você viu seu filho nascendo, então você vê, realmente, né? Tá, tem nascimento. Então, você entendendo bem que tem nascimento, tem morte, você já sabe que isso vai acontecer ou já aconteceu com você. Significado: o Senhor descreveu as 9 fases do corpo material, né? Isso foi na aula passada, né? Krishna descreveu assim: fecundação, gestação, nascimento, infância, meninice, juventude, meia-idade, velhice e morte são as 9 idades do corpo. Então aqui ele está dizendo assim, então o Senhor descreveu as 9 fases do corpo material, a começar com a fecundação, gestação e nascimento. Talvez alguém argumente que a entidade viva não pode lembrar-se de sua presença no ventre da mãe, nem de seu nascimento e tenra infância.
O Senhor, portanto, afirma nesta passagem que alguém pode experimentar essas fases da existência corpórea através da observação do próprio Filho. De igual modo, embora a pessoa possa desejar viver para sempre, devido ao fato de vivenciar a morte do pai, do avô, do bisavô, ela tem a prova definitiva de que o corpo material morrerá. O homem sóbrio, portanto, a mulher sóbria, portanto, sabendo que a alma é eterna, abandona a identificação falsa com o corpo temporário e falível e se refugia no serviço devocional ao Senhor. Mediante esse processo, pode-se escapar à imposição artificial de ter que nascer e morrer. Então essa é a ideia do yoga, né? É uma imposição artificial ter que nascer e morrer. É terrível, dá um nó na cabeça mesmo. Nascer e morrer é uma grande confusão mesmo para uma alma eterna. Por isso que a gente fica basicamente confuso a vida inteira, porque o nascer já foi complicado. Aí você está se acostumando com o nascer, você já tem que ver que você vai morrer. E aí quando morre é outra confusão. Então, não é natural para uma alma eterna, um ser vivo que nunca nasce e nunca morre, ter que lidar com essas mudanças constantes de nascimento e morte. Verso 50. Quem observa como uma árvore nasce da semente e como ela morre depois de atingir a maturidade, de certo permanece um observador à parte da árvore. Da mesma forma, a testemunha do nascimento e da morte do corpo material permanece à parte dele. Então, Krishna deu outro exemplo, né? Quem observa como uma árvore nasce de uma semente e como ela morre depois de atingir a maturidade, também ela se torna, então, observador da árvore. Ela está vendo a árvore nascendo e morrendo. Então, da mesma forma, o observador, a testemunha do próprio nascimento e da morte do corpo material, faz você se tornar, dar um passo para trás e se tornar testemunha do seu corpo e não identificado com ele. Significado: em referência a árvores, vipaka indica a transformação final chamada morte. Em referência a outras espécies de plantas, tais como o arroz, vipaka indica a fase de maturidade em que também ocorre a morte. Dessa maneira, mediante simples observação, podemos compreender a verdadeira posição do corpo material e nossa própria posição como observador transcendental. Verso 51. A pessoa sem inteligência, incapaz de distinguir-se da natureza material, pensa que a natureza é real. Devido ao contato com ela, tal pessoa fica completamente confusa e entra no ciclo da existência material. Então, a pessoa que não tem essa inteligência, que não consegue perceber a realidade das coisas, se identifica com a matéria, ela entra no ciclo, ela acha que só tem esta realidade é a realidade última, não tem nada superior, não existe a realidade transcendental. Então, ela se absorve completamente nessa realidade, em Maya, em ilusão, e fica presa nesse processo, até que se ilumine com o conhecimento e a contemplação. Significado: encontra-se um verso semelhante no Srimad Bhagavatam 1.7.5. Yaya samohito jiva atmanam trigunatmakam paropi manute nartam tadkritam chabipadyate. Tradução. Devido a essa energia externa, a entidade viva, embora transcendental aos três modos da natureza material, pensa que é um produto material e dessa forma se submete às reações das misérias materiais. Bem importante nessa ligação que a gente fez também na aula passada. Se você pensa que é um produto da matéria, se identifica com a matéria, com o seu corpo,
Aí você então se submete às reações das misérias materiais. Quando a gente se liga na coisa, fica conectado, aí você recebe o pacote completo, que inclui todo o sofrimento da vida material. Verso 52. Forçada a viver divagando como reação a seu trabalho fruitivo, ou seja, seu karma, a alma condicionada em virtude do contato com o modo da bondade nasce entre os sábios ou semideuses. Mediante o contato com o modo da paixão, ela se torna um asura ou um homem, e devido à associação com o modo da ignorância, ela nasce como fantasma ou animal. Então, bem importante esse verso, né? Porque aquela causa uma certa confusão, né? No Brasil, que tem muitas pessoas ligadas ao espiritismo e fica assim, não, como é que pode, né? Depois da vida humana, nascer como animal e não entende isso. Porque não, a gente aprendeu que só pode ter a vida humana. E esse erro, na verdade, eu já vi muito claramente, devido a ter recebido essa pergunta né, N vezes, eu vejo que as pessoas sempre trazem um argumento falso, elas se baseiam num argumento falso, por isso que elas acreditam nisso. Elas falam assim, não, mas na vida dos animais é uma vida sem consciência, alguns falam assim, até não, uma vida sem consciência, o bicho não tem consciência, não tem mente, não tem nada, né? É um treco. Assim, eles acham que o animal não tem nenhum estado mental parecido com o do ser humano, entendeu? Ele não tem uma mente, um conceito de eu, um conceito das experiências, que ele não tem nada disso, carece totalmente de razão, etc. e tal. E claro que isso não é verdade, né? Os animais, qualquer um que já teve um cachorrinho, um gatinho, aí quem já teve perto até de cavalos e vacas, até peixe, sabe que, né, pássaro, né, sabe que esses animais são inteligentes, eles pensam, né, os seres pensam, todos os seres pensam. Estou lendo agora um livro de estudos de povo, né, do polvo, né, e como ele é super inteligente, pensa e raciocina, interage e reconhece os diferentes pesquisadores e é brincalhão, sabe? Então achar que esse ser não tem uma mente e tal, é falta de conhecimento mesmo, né? Então eles têm, só que um outro tipo de mente, obviamente, né? Não com uma capacidade de filosofar e pensar como a mente humana, mas certamente eles têm a experiência de vida, de fidelidade, de medo, de amor, de gostar, de não gostar, de querer, de sentir, fracassado, sentir ganhador, né? Qualquer um que teve experiência com o animal sabe disso, né? Ele tem todos os sentimentos, raiva, inveja, enfim, tem tudo isso. Então, eles estão tendo experiência de vida também. Mas aqui, diretamente, então, Krishna explica o conceito védico, né? E o conceito védico, então, é qual? Bom, primeiro, começou com o verso anterior. O que aconteceu? A alma está presa por se identificar com a matéria. Então, a alminha se identificou com a matéria e, por ter se identificado com a matéria, ela tem que aceitar tudo que vem com a matéria, os altos e baixos, a identificação, todo o processo pelo qual passa o corpo material, a alma tem que aceitar aquilo porque ela se identificou com a matéria. Então o erro já foi explicado, né? Você se identificou com o corpo, né? Esse foi o erro. Bom, uma vez identificado com o corpo, e aí Krishna tem falado aqui da transmigração da alma, ou seja, né? Nasce e morre, né? As fases da vida, mas você vai passando, morrendo, nascendo. Então vai. Então o que ele começa falando aqui nesse verso? Forçada a viver divagando. Então a primeira coisa, você entender, a pessoa forçada a viver divagando. Divagando aonde? Entre as espécies, né? Divagando pelo mundo material. Então Krishna fala algo bem parecido na Bhagavad Gita também, né? Que você, né, é forçado a entrar em contato com o bom e o mal de acordo com a reação ao seu trabalho fruitivo, que aqui é a tradução da palavra karma. Então você é forçado a viver essas coisas de acordo com o seu karma. Aqui a palavra é karma.
Então, de acordo com o karma, você então, né, você faz a coisa, tem um resultado, então tem a reação, a lei do karma, vocês já conhecem. Então, de acordo com a lei do karma, você é forçado, então, a, né, divagar pelas espécies de vida. Bom, o que mais que ele fala? Aí ele dá o parâmetro. Como que se dá esse... Como é que decide para onde que você vai parar nesse grande esquema de tantos corpos materiais, de tantos tipos de vidas pelo universo todo? Bom, simples, de acordo com os gunas, os modos materiais da natureza, ou seja, que tipo de frequência, que tipo de sintonia, que tipo de vibração que você cultivou, qual que é a qualidade da ação foi realizada. Então, basicamente, você tem a ação realizada em sattva, que seria aquela ação que é dhármica, que é do bem, que foi o melhor possível, né? Feito com amor, com gentileza. Então, isso é sattva, ação alinhada com dharma. Então, em sattva, a definição de sattva é que só o seu comportamento, a sua ação é alinhada com a sua essência, com o melhor de você, que a gente chama de dharma. Ok? Então, isso é um tipo de, né, uma qualidade, é um grupo, né? Claro, isso tudo são sutilezas, mas as categorias gerais, sattva, é isso. Rajas, em rajas é quando você está fazendo a coisa, mas você está muito desejoso do resultado, muita busca e quer mais, e quer fazer, e quer construir, e quer ganhar, e quer aquela coisa muito assim, muito e eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou derrubar, eu vou ganhar, e aquela coisa muito, né, querendo atenção, querendo ganho, querendo mais lucro. Então isso é rajas. Isso é rajas. E aí, por último, tamas. E tamas, a definição de tamas é loucura e tolice, assim que Krishna define tamas, né? É quando você age na loucura ou na tolice. De novo, claro, as nossas ações não são, né, uma única qualidade, elas são um misto dessas três qualidades de sattva, rajas e tamas. Mas, aqui em geral, né, vai prevalecer para que lado, né? Vai puxar para que lado? Você pega as três cores primárias e, né, dependendo do mix que você faz das cores, vai dar uma cor definitiva e essa cor vai ser mais para cá, para cá ou para cá. Então, Krishna fala, como é que vai dar o resultado então? Vamos lá. Se for em sattva, né, se a predominância é para sattva, então você vai nascer entre os sábios ou semideuses, ou seja, tudo de novo, isso aqui é para quem está em Maya, não é para quem está no caminho da espiritualidade, quem está buscando Deus, que isso é outro processo. Mas quem está aqui totalmente identificado com o corpo, né, focado no corpo, querendo só ficar no corpo. Então, essa pessoa, ela vai nascer, então, entre os devas ou sábios, né? Porque tem sábios celestiais, tem regiões do universo só para grandes sábios, assim, só para ficar, enfim. Então, quem vai em sattva tem esse tipo de destino. Quem está em rajas, Krishna explica, essa pessoa vai nascer como um asura ou um humano. Então, porque essa coisa de ganhar, de conquistar, eles dizem que aqui o planeta Terra, aqui é o local para esse tipo de energia, de você querer fazer acontecer, né? Aqui é o local para isso. Então, essa energia toda que a gente vê por aí não é à toa, porque aqui, tipo, as alminhas que estão nessa onda de fazer, de conquistar, de ganhar, de superar, de passar, de ser melhor que o outro, é aqui que você vai fazer isso. Então, como ser humano ou como um asura. Os asuras são raças alienígenas, né? São raças de outras regiões do universo que têm essa tendência também dark, que não são ligadas, né? São materialistas, né? Ateístas também, não muito interessados, né? Abertamente contra Deus, na verdade, antiteístas e super materialistas, né? Também querendo fazer, ganhar, experimentar, desfrutar, aquela coisa assim, essa energia dos asuras, que às vezes é traduzido como demônios, mas não tem a ver com os demônios da tradição cristã, não. É só uma palavra para traduzir que não tinha outra. A palavra é asura, não divinos,
não devas. Então, em Rajas, é este tipo de destino que você tem. Se você tem um karma positivo maior e tem essa energia, aí você vai parecer como um asura, porque eles têm muito desfrute, muito poder, muito mais que um mero ser humano, né? Então, asuras ou seres humanos. E o que acontece quando a pessoa está na frequência tamásica, está na pior frequência, né? Ou seja, as ações dela são ruins, são malvadas, são o oposto do que deveria fazer, o oposto do legal, do certo, do bondoso, do gentil. É o oposto disso, né? É malvado, é mesquinho, é ruim, é doloroso, né? Causa estragos. Então, quem está nessa frequência tamásica, aí o destino dela é nascer como fantasma ou animal. Interessante isso, né? Então a pessoa pode nascer como um fantasma, ficar rodando como um fantasma, ou pode nascer nas espécies, como quando diz animal aqui, é tudo para baixo, né? Não é só animal, é plantas também, insetos aquáticos, aves, répteis, enfim, tudo, né? Tudo com que você vê aqui no mundo aqui para baixo, né? Então assim, tanto vegetal, enfim, inseto, animal. Então isso que acontece, é por isso que se dá essa experiência, porque a pessoa está numa vibe ruim. Então em Tamas essa vibe é pesada, é destrutiva, ela machuca os outros, ela machuca a si mesma. Então, como uma pessoa, o que você faz com uma pessoa que está aí machucando, que está causando estrago, que é violenta? O que você faz? O que a gente faz na nossa sociedade humana com uma pessoa assim? A gente prende essa pessoa, né? A pessoa fica presa num hospício, né? Num hospital, né? Doença, fica lá preso no hospício, vai ficar preso numa cela na cadeia. Por quê? Porque ali ela não pode causar tanto estrago como ela poderia se estivesse solta no mundo. A gente tem que restringir essa pessoa, né? Com a ideia de, ver se ela reformula essa vibe, dá uma zerada nisso para depois ela vai ter outra chance. Então a ideia é essa, dar uma restringida assim, aí aquela alminha não pode, né? Aqui que uma vespa malvadinha, né? Ela quer te picar, não sei o quê, mas aí o poder dela, né? Ela não vai estragar o mundo inteiro, ela vai picar você e tal, não sei o quê, entendeu? A maldade não vai se espalhar, a serpente venenosa vai lá, vai te picar, mas ela vai matar uma pessoa, vai pegar, ela não vai sair destruindo o universo todo, o mundo todo. Então restringe aquela alminha e ela vai ficar naquela, e aí depois passa, né? Ela tem a oportunidade de botar aquilo para fora, botar aquela vibe para fora em ambientes apropriados, restritos, onde o efeito danoso não vai se expandir fora do controle. E aí na medida que vai passando, então, de uma espécie, aí nasceu com uma vespa, depois como isso, depois como uma cobra, depois ela vai passando automaticamente assim, e até depois de X vidas, pronto, tem outra chance como uma vida humana. Aí nessa vida humana, ok, agora você tem outra chance. E aí, né, que nem a gente faz, né? Você pegou, a pessoa vai lá, cumpriu a sua sentença, né? Aí tá, ok, agora você tem liberdade de novo, o que você vai fazer? Aí a pessoa tem a chance de agir bem ou, de novo, cometer crimes, né? Cometer o crime, opa, peraí, aí vai prender de novo, né? Então você dá a chance, você tenta fazer o processo de, né, reformular, da pessoa ser restaurar, e depois se errar de novo, opa, aprende de novo. Entendeu? Então é isso, agora a gente está aqui nessa vida humana, você está tendo liberdade condicional. Todo mundo aqui está em liberdade condicional. Estamos de olho em você aí. Você já pisou na bola, mas vamos ver agora se você se comporta bem. Todos nós aqui, eu inclusive, entendeu? Estamos de olho em você, né? Você tem mais liberdade agora. O que você vai fazer com a liberdade que você tem? Você vai fazer maldade, você vai mentir, roubar, matar, causar dor, sofrimento, destruir o planeta. O que você está fazendo com a sua liberdade? Porque você está recebendo liberdade condicional. Se pisar na bola, olha quantas espécies que tem aí, olha quantos animais e plantas, olha ao seu redor, talvez você mora na cidade e não veja muito, mas eu moro na natureza e tem muito.
Então, olha quantos insetos, quantos bichos, quantas aves, quantos aquáticos, olha quanta coisa que tem em volta de você. Estamos te esperando aqui. Se você pisar na bola, a gente vai te acomodar aqui de novo. Aí você vai ter outra chance, entendeu? Então, assim que funciona. Espero que isso tenha deixado mais claro esse assunto. Significado. A palavra Tiriactvam significa a condição de animal, a qual inclui todas as formas inferiores de vida, tais como feras, aves, insetos, peixes e plantas. Verso 53. Assim como uma pessoa às vezes imita outrem, que está dançando e cantando da mesma forma a alma, embora jamais seja o agente das atividades materiais, deixa-se encantar pela inteligência material e é assim forçada a imitar suas qualidades. Olha que interessante, né? Essa explicação de Krishna aqui. Ele está falando que às vezes você pode querer imitar alguém que está dançando e cantando. Quem já não fez isso, né? Quem já não fingiu que estava lá, enfim. Então você pode imitar alguém que está dançando e cantando. Você está olhando e você assimila aquele comportamento. Você quer tipo, né? Copiar aquilo, você copia aquele tipo de comportamento. Então, é a mesma forma que você não é a pessoa, mas você imita e segue o que aquela pessoa está fazendo, assim também ele fala a alma, que não é matéria, a alma que não é o corpo, essa alma, embora jamais seja o agente das atividades, lembra, a alma não faz. Esse é um tema profundo, mais complexo, né? A alma não age aqui. Por que ela não age? Porque o que está agindo aqui são os gunas, prakriti, a energia material é que está agindo. O meu corpo é feito de energia material, o livro é feito de energia material. Quando minha mão, meu corpo levanta o livro, é energia material agindo em cima de energia material. Eu mesmo, alma, não estou propriamente dizendo levantando um livro. Eu tive o desejo que o livro fosse levantado e a energia material permitiu a execução desse desejo através do corpo. Entendeu? A gente já falou sobre isso no passado. Quem não entendeu, depois pode deixar a pergunta aí. Mas enfim, então a ideia é essa, você não age. A alma jamais é o agente das atividades materiais. Ela comanda, ela deseja, ela pede, ela solicita, mas ela não é o agente. Porém, deixa-se encantar pela inteligência material e assim é forçada a imitar suas qualidades. Ou seja, quando a alma se identifica com o corpo, a gente então gruda, né? A gente se identifica com a mente, com a inteligência, porque o falso ego está lá ativo, né? Identificado com o corpo, falso ego, inteligência, mente, né? Os três componentes do seu corpo sutil. Então a alma se identifica e imita, então, ela acha que está agindo aqui no mundo material, experimentando as coisas que o mundo material está fazendo, que o corpo material está fazendo. Ela está lá assim, eu estou fazendo também. Mas ela não está. Está à parte. Entendeu? Mas ela acha que está junto. Entendeu? Significado. Às vezes, pessoas ficam cativadas por cantores e dançarinos profissionais e imitam em suas mentes ou os ritmos musicais e melodias dos artistas, bem como suas emoções românticas, humorísticas ou heróicas. E elas cantam músicas ouvidas no rádio e imitam danças e representações dramáticas vistas em televisão, cinema ou teatro, entrando nas emoções e mestria do artista. A alma condicionada, de modo semelhante, deixa-se cativar pelas invenções da mente e inteligência materiais, que a convencem de que ela pode se tornar um desfrutador do mundo material.
embora seja diferente do corpo material e jamais o verdadeiro executor de suas atividades, a alma condicionada é induzida a ocupar seu corpo em atividades materiais que a enredam no ciclo de nascimentos e mortes. Ninguém deve aceitar as proposições ilícitas da inteligência material, senão que deve se ocupar por completo no serviço ao Senhor em consciência de Krishna. Muito bem. Versos 54 e 55. Assim como as árvores, em seu reflexo na água agitada, parecem tremer, ou como a terra parece girar para alguém que revirou os olhos, ou como o mundo de fantasia ou sonho parece real, ó descendente de Darsarha, da mesma forma, a vida material da alma, sua experiência do gozo dos sentidos, é de fato falsa. Então, Krishna está dando exemplos de ilusões, né, de percepções errôneas, né, das miragens do mundo. Então, ele dá o exemplo, você tem lá uma árvore perto de um reservatório de água, a água treme, aí parece que a árvore está tremendo, mas não é a água, é o reflexo tremendo da árvore. Ou, quando você gira os olhos, né, você está assim, aí o mundo está rodando? Não está rodando, é uma ilusão. Os seus olhos é que estão rodando, o mundo está parado, né? Ou, mais fácil ainda de entender, o mundo, né, que você bola de fantasia, o mundo da fantasia, ou os seus sonhos noturnos, né? Você está sonhando aquela realidade dos sonhos, tudo isso parece real. Assim, dessa mesma forma, a vida material da alma, ou seja, a experiência de ser um corpo que nós estamos tendo aqui agora, essa experiência, esse desfrute da matéria, o prazer que você tira da matéria, que você busca, que você corre atrás para ter da matéria, tudo isso também é de fato falsa. É uma experiência falsa como sonho. Então isso é uma coisa que sempre é falada, a gente já falou aqui na Uddhava Gita, mas é bem importante, né? É um tema bem importante, né? Essa ideia que a experiência dos sonhos que você tem, aquela realidade dos sonhos, é tão falsa quanto essa realidade que você está tendo aqui. É importante isso, entender. E da mesma forma que você não era a pessoa nos sonhos, era só observador, assim também você não é o agente ativo aqui, você é só o observador. É um tema muito legal, né? Precisa pensar um pouquinho sobre isso. Significado: as árvores parecem balançar quando refletidas na água agitada. E de igual forma, quando se está num barco em movimento, as árvores da margem parecem mover-se. Quando o vento açoita a água, criando ondas, a água parece ter movimento próprio, embora na verdade seja o vento que a está agitando. A alma condicionada na vida material não executa nenhuma atividade. É antes o corpo material, com o consentimento da alma, da entidade viva iludida, que está sendo movida pelos modos da natureza, ou seja, pelos gunas, né? Os gunas é que estão agindo. A entidade viva impõe este movimento externo a si mesma e dessa maneira pensa estar dançando, cantando, correndo, morrendo, conquistando e assim por diante. Embora estas atividades sejam meras interações do corpo externo com os modos da natureza material. Interessante. Muito bem, verso 56. Assim como as experiências de um sonho desagradável não desaparecem,
Do mesmo modo, para quem está meditando no gozo dos sentidos, a vida material, embora careça de existência real, nunca se esvai. Então aqui um exemplo, o sonho não era real, mas você já teve aquela experiência de ter um sonho e ficar incomodado pelo sonho, né? Hoje em dia tem muitos filmes também, você vê um filme, você sabe que não é real, mas você fica muito perturbado. Então, apesar da coisa não ser real, você ainda assim tem uma experiência desagradável. Então, o que está acontecendo com nós, alminhas, agora é que nós estamos tendo as experiências desagradáveis da matéria, apesar de não ser a matéria, mas a gente tem a experiência das coisas que nós estamos fazendo aqui. E isso fica com a gente, né? Então, embora careça de existência real, essas coisas, elas nunca se esvaem. Significado: pode-se objetar que se o Senhor Krishna insiste em que a vida material é falsa, então por que deve alguém se esforçar para pará-la? O Senhor, portanto, explica neste verso que, embora não seja real, a vida material prossegue tenazmente para alguém viciado em gozo dos sentidos, ou seja, nesse desejo de sempre querer mais coisas na matéria, kama. Assim como um sonho assustador continua para alguém imerso no sonho. A palavra avidhyatmana, não existente, significa que a vida material baseia-se em invenção mental. Avidya, mana. Avidya, ignorância, mana, da mente. Invenção da mente. Na qual o indivíduo pensa, sou um homem, sou uma mulher, sou um médico, sou um senador, sou um varredor de rua e assim por diante. A alma condicionada desempenha com muito entusiasmo suas atividades baseadas na identificação imaginária com o corpo. Dessa forma, embora exista a alma espiritual e exista o corpo, a identificação falsa com o corpo não existe. A vida material baseada numa ideia falsa não tem existência concreta. Depois que despertamos de um sonho, até o reflexo do sonho pode perdurar na memória. Do mesmo modo, alguém que se empenhe no serviço devocional ao Senhor, na vida espiritual, pode às vezes ser perturbado pelo reflexo tênue da vida pecaminosa. A pessoa deve, pois, tornar-se firme em consciência de Krishna, ouvindo as instruções do Senhor, a Shri Uddhava. Então, com isso, vamos encerrar por aqui e que Krishna abençoe vocês, então, com muito conhecimento, com muitas realizações da sua verdadeira identidade. Hare Krishna.